Nas regiões de fronteira nordeste da Oblast de Sumy, fica a pequena aldeia de Andreevka. Para muitos, essa aldeia pareceria insignificante. É um pequeno assentamento que oferece pouco a Vladimir Putin em termos de ganhos territoriais. Porém, tem sido um alvo para Putin desde o início de sua ofensiva de verão em Sumy. Em junho, as tropas de Putin ocuparam a vila. No dia 14 de junho, a Ucrânia a retomou em uma contraofensiva bem coordenada. A Ucrânia libertou completamente Andriivka, uma vitória significativa. Putin está furioso. Suas operações em Sumy e Donetsk estão em espera, pois agora ele deve responder ao renovado contra-ataque da Ucrânia. Antes de explicar como, vamos recapitular os eventos recentes. No dia 4 de junho, tanto o Pravda quanto o canal Deep State Telegram confirmaram que a Rússia havia tomado Andriivka e Vorolai, enquanto também tentava avançar em direção a Dilivka e Yablonivka. Até 4 de junho, a Rússia controlava Andriivka e aldeias fronteiriças próximas em Sumy Oblast, visando estabelecer uma linha de amortecimento. No entanto, as forças ucranianas se reagruparam e lançaram um contra-ataque decisivo. Em cerca de 10 dias, liderados pelo 225º Regimento de Assalto Separado, eles retomaram Andriivka em 14 de junho, freando o avanço russo e recuperando o controle estratégico na área de fronteira. Este contra-ataque veloz mostrou que a Ucrânia consegue equiparar-se às táticas russas em seu próprio solo, revertendo a estratégia de zona de segurança da Rússia no norte de Sumy. A Reuters oferece os detalhes que sabemos até agora em um relatório de 14 de junho. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou a libertação de Andreevka, parte de um grande esforço da Ucrânia para expulsar as forças russas da região de Sumy. Zelensky revelou todas as informações necessárias em sua declaração diária no site do presidente da Ucrânia. Houve um relatório do comandante-em-chefe, Oleksandr Syrskyi, na linha de frente e nossas operações ativas. Atenção particular e muito séria foi dada à direção de Pokrovsk e à nossa região de Sumy, especialmente suas áreas de fronteira. Estamos conseguindo expulsar as forças russas dessas áreas? Retornaremos a Pokrovsk em breve. No momento, a declaração de Zelensky prossegue com base nos resultados desses dias. Nossa mais profunda gratidão é devida aos guerreiros do 225º Regimento de Assalto Separado. Especificamente por suas ações ofensivas nas fronteiras da região de Sumy, sobretudo pela libertação de Andreevka. Isso é direto da fonte, e Drivka é da Ucrânia novamente. E tudo isso graças ao 225º Regimento de Assalto Separado, um batalhão das Forças Armadas da Ucrânia, formado em 8 de março de 2022. Poucas semanas após a invasão de Putin na Ucrânia, o 225º Regimento de Assalto Separado estava estacionado inicialmente na Oblast de Kharkiv. Ele carrega o número militar A7400 e é um regimento de infantaria de assalto que originalmente operava sob a 127ª Brigada de Defesa Territorial da Ucrânia. O batalhão, formado inicialmente como tal, manteve essa designação em julho de 2023, quando seu comando foi transferido para as forças terrestres da Ucrânia. Foi apenas em fevereiro de 2025 que o 225º Regimento de Assalto Separado foi expandido para um regimento. 4 meses depois, o regimento recompensou a expansão ao expulsar as tropas de Putin de Andreevka. O regimento já tem uma história colorida. Ele foi fundamental na contraofensiva de Kharkiv no início da guerra e lutou por meses em Bakhmut. Infelizmente, não conseguiu impedir que as forças de Putin tomassem essa cidade vital, assim como quando participou na defesa de Avdiivka. Apesar das falhas iniciais, o batalhão não foi prejudicado e foi expandido para um regimento logo em seguida. Em maio de 2024, foi um dos primeiros grupos ucranianos a capturar um dos ultramodernos tanques T-90 da Rússia. Meses depois, também foi fundamental na contra-invasão da Ucrânia a Kursk. Subunidades do regimento destruíram várias defesas fronteiriças da Rússia, abrindo brechas nas defesas para outras unidades ucranianas explorarem. Continua suas atividades em Kursk, capturando soldados russos e território. Por volta dessa época, até a Rússia começou a temer o 225º Regimento de Assalto Separado. A televisão estatal russa começou a chamar o regimento de um dos mais elite da Ucrânia, observando que também possuía a melhor tecnologia ocidental.
Quando a Rússia expulsou as forças ucranianas de Kursk, no início do ano, o 225º Regimento de Assalto Separado teria sido transferido para Sumy. Isso pode explicar por que estavam em Andreevka, impossibilitados de usar os talentos do regimento para seguir tomando território em Kursk. Zelensky e seus conselheiros militares redirecionaram os esforços do grupo para retomar uma aldeia que Putin passou semanas tentando capturar. Como resultado de todos esses esforços, Zelensky diz que a retomada de Andreevka parou o avanço russo através de Sumy em suas trilhas. Segundo a Reuters, o presidente da Ucrânia relata que estão nivelando a posição. O combate ocorre ao longo da fronteira, onde o inimigo foi parado. O combate ocorre a uma profundidade máxima de 7 quilômetros da fronteira. A Reuters afirma que não pôde confirmar de forma independente o relatório de Zelensky. Ele observa que a Rússia intensificou seus ataques em Sumy recentemente. Putin supostamente pretende criar uma zona tampão entre Sumy e Kharkiv. Com esses ataques, porém, parece mais provável que ele veja Sumy como uma rota em potencial para Kyiv, a capital ucraniana. A recuperação de Andreevka pela Ucrânia é significativa, pois reverte semanas de avanços russos. Anteriormente, citamos o sucesso considerável da Ucrânia em Pokrovsk, uma cidade de extrema importância. Pokrovsk está a apenas 12,4 milhas da fronteira administrativa de Donetsk, segundo a Euronews. Essa é uma das razões pelas quais Putin a quer. Ele passou os últimos meses atacando constantemente a cidade, que tinha uma população pré-guerra de 60 mil. Conquistá-la o aproxima da fronteira administrativa. Tome essa fronteira e você tomará Donetsk. Assim como em Sumy, a Ucrânia não pode permitir que a Rússia avance. Pokrovsk é um importante reduto ucraniano e centro logístico-chave que a Ucrânia não pode se dar ao luxo de perder. A cidade possui estradas cruciais que permitem à Ucrânia abastecer seus soldados em Donetsk para combater os ataques de Putin na região. Ademais, não se pode ignorar que Pokrovsk fica a apenas 2h30 de carro de Dnipro. A perda de Pokrovsk permite que Putin avance suas tropas em direção ao centro da Ucrânia. Zelensky afirma que a Ucrânia conseguiu repelir as forças russas perto de Sumy, uma cidade próxima a Kyiv. Em seu discurso diário, ele também elogiou o 425º Regimento de Assalto Separado por suas ações bem-sucedidas na direção de Pokrovsk. Além disso, o 1º Regimento de Assalto Separado e a 82 Brigada de Assalto Aéreo Separada provaram-se em combate na região de Donetsk. Muito obrigado. O Kyiv Post deu seguimento a esses comentários, observando que Zelensky também disse que uma atenção especial está focada na direção de Pokrovsk e em nossa região de Sumy, especialmente as áreas de fronteira. Estamos expulsando as forças russas. Agradeço a todas as nossas unidades pelos resultados. Putin levou um golpe duplo. Suas forças acabaram de ser expulsas de Andriivka e repelidas de Pokrovsk. Isso importa por duas razões, começando pela mais óbvia. Putin realmente quer Sumy. Ele a deseja desde o início da guerra. Como uma das primeiras regiões ucranianas ocupadas pelas forças russas quando Putin lançou sua suposta operação militar especial, a Batalha de Sumy começou no primeiro dia da invasão, com paraquedistas ucranianos e forças de defesa territorial enfrentando os invasores russos desde o início. No início, os combatentes ucranianos obtiveram algum sucesso, dizimando uma coluna de tanques russos antes de receberem ordem de retirada da cidade de Sumy. Putin pode ter pensado que estava prestes a vencer, mas estava errado. Apesar dos paraquedistas terem partido, Sumy ainda era defendida por milhares de voluntários armados com rifles e algumas armas anti-tanque. Por cerca de 4 dias, eles mantiveram a linha tão bem contra as forças russas que Putin decidiu contornar Sumy para poder se concentrar no ataque a Kyiv. As forças russas foram emboscadas repetidamente em ataques ao estilo guerrilha enquanto se retiravam da cidade e tentavam contorná-la, deixando-as incapazes de prosseguir. Isso foi um erro. Até 8 de abril, a Ucrânia expulsou as forças de Putin de Sumy, mantendo o Oblast desde então. O ocorrido em Sumy foi uma das primeiras grandes vitórias da Ucrânia após a invasão de Putin. Também foi a prova de que a Ucrânia poderia resistir às forças de Putin. Apesar de ser incorreto dizer que Sumy foi a única razão para o aumento do apoio ocidental à Ucrânia. Vitórias como essa convencem a Europa e os Estados Unidos da América de que a Ucrânia pode lutar contra as forças invasoras da Rússia.
Depois do fracasso em 2022, Putin redirecionou seus soldados de Sumy para Donetsk e a região de Donbás. Isso pode ter sido um erro, pois a ausência russa em regiões fronteiriças como Sumy permitiu à Ucrânia contra-invadir Kursk em 2024. Segundo o Kiev Independent, as batalhas sangrentas pelos territórios capturados pela Ucrânia custaram a Putin 62.400 soldados antes que a Rússia expulsasse as forças ucranianas. Isso nos traz ao presente e à renovada ofensiva de Putin em Sumy. Provavelmente para evitar uma situação como a que viu em agosto de 2024 e a invasão de Kursk, Putin decidiu avançar após expulsar as forças ucranianas de seu território. Sumy é um alvo agora porque Putin vê a captura de território nessa oblast como uma forma de criar uma zona tampão. Na verdade, ele quer uma zona tampão que separe Sumy das oblasts de fronteira da Rússia, como Kursk. Ele também quer uma zona tampão entre Sumy e Kharkiv, possivelmente para isolar este último, visando uma futura ofensiva. E Putin está sério em tomar Sumy, como a Euronews relatou em 28 de maio. Zelensky diz que a Rússia acumulou cerca de 50 mil tropas perto de Sumy. Zelensky disse que mais de 50 mil tropas estão sendo acumuladas na direção de Sumy. Apesar disso, tiveram sucesso na região. Zelensky também notou que Putin aparentava estar alocando algumas de suas melhores tropas perto de Kursk. Esse anúncio das forças acumuladas da Rússia também revelou que o país capturou 4 aldeias em Sumy. A Ucrânia evacuou cerca de 56 mil civis devido à intensificação diária dos ataques russos. A Rússia segue tentando avançar em Sumy. Segundo o New York Times, o avanço indica uma mudança no ritmo da guerra russa. A Rússia capturou 173 milhas quadradas da Ucrânia em maio, o dobro de abril, mas ainda não é uma cifra particularmente impressionante. A maioria dos ganhos veio do sul de Konstantinivka, em Donetsk, e do norte de Sumy, onde fica Andreevka. A Rússia também tem usado carros civis e motocicletas para avançar rapidamente pela Ucrânia desprotegida, contribuindo para alguns de seus ganhos mais velozes. Até 14 de junho, a Rússia capturou ao menos 12 vilas em Sumy. O New York Times caracteriza o avanço da Rússia como pequeno, mas frequente. Putin, aparentemente, está adotando a estratégia ucraniana de usar pequenos grupos de assalto, geralmente com apenas 2 ou 3 soldados, para sondar as defesas da Ucrânia. A estratégia de Putin tem sido eficaz e perspicaz. O terreno de Sumy, repleto de ravinas e obstáculos, torna o ataque por estrada praticamente a única opção. Quanto maior a força, mais provável é que caia nas emboscadas que a Ucrânia usou para expulsar a Rússia na Batalha de Sumy em 2022. Putin pode tomar territórios com forças menores, minimizando perdas de soldados. A Ucrânia desvaloriza esses avanços em Sumy. Segundo o Washington Post, Zelensky declarou que a nova ofensiva russa está longe de ser bem-sucedida. Zelensky fez comentários para a mídia alemã BILT, onde também afirmou isso. Putin sente que sua economia sofre, mas quer comprar tempo antes de sanções severas serem impostas, pois pode aguentar por um período. Lembre-se desse ponto, voltaremos a ele depois. O importante é que Putin tem deslocado forças para Sumy. E embora ele não esteja fazendo grandes ganhos territoriais, que é provavelmente porque Zelensky diz que a ofensiva não está sendo bem sucedida, ele está capturando pequenas aldeias e outros assentamentos. Isso nos traz de volta ao que a Ucrânia conseguiu com Andreevka ao retomar o assentamento. A Ucrânia mostrou a Putin que é capaz de lançar as mesmas ofensivas nas quais ele confia. Provavelmente veremos um impasse começando a se formar. A Rússia pode tomar algumas aldeias, enquanto a Ucrânia reconquista outros assentamentos. Se as coisas forem a favor da Ucrânia, a ofensiva de verão da Rússia em Sumy capturará pouco território valioso. Também restringirá as ofensivas de Putin em outros locais. Anteriormente, mencionamos que Putin havia reunido uma força de 50 mil soldados para atacar Sumy. Esses soldados não vieram das tropas que Putin usou para retomar Kursk, apesar de seu desejo. Lembra? A Rússia perdeu mais de 60 mil tropas nesse esforço. Isso indica que Putin perdeu a força de 50 mil homens reunidos para retomar Kursk, além de milhares de reforços. Ele estava esgotado na região após expulsar a Ucrânia. De onde vieram os 50 mil soldados? Donetsk? Pelo menos lá e em outras regiões do leste da Ucrânia, onde Putin focou em grande parte de 2024,
A Nova Voz da Ucrânia confirmou isso em 27 de maio, comentando um relatório do Instituto para o Estudo da Guerra. A Rússia realocou a 200ª Brigada de Fuzileiros Motorizados e o 72º Regimento de Fuzileiros Motorizados para Sumi, uma medida que Putin teve que tomar. Ele não tinha mais tropas para atacar Sumi. Putin está enfraquecendo as forças russas em outros locais para avançar no Oblast de Sumi. A redistribuição das forças russas por Putin está criando oportunidades para a Ucrânia, como os ganhos perto de Pokrovsk e a retomada de Andriivka em Donetsk no mesmo dia. Quanto mais vitórias como esta a Ucrânia obtém, mais soldados Putin precisa redistribuir, aliviando a pressão sobre as tropas ucranianas em outros locais. Idealmente para Zelensky, isso permitirá que a Ucrânia mantenha a linha de frente, mesmo enquanto Putin tenta expandi-la. Segundo a Reuters, Zelensky afirmou que a Ucrânia está mantendo uma linha de frente de 621 milhas. Mesmo com a Rússia alegando ter avançado em Dnipropetrovsk, o presidente da Ucrânia diz que Putin tem se limitado a enviar pequenos grupos de assalto para colocar um pé na fronteira administrativa. Como mencionado antes, esses grupos conseguem uma foto ou vídeo rapidamente, mas logo são repelidos. Tudo faz parte de um jogo de propaganda. Resultados tangíveis, como a Ucrânia retomando Andreevka, resistem muito melhor ao escrutínio, parece insinuar Zelensky. Resta ponderar o que virá após a vitória da Ucrânia em Andreevka. Zelensky dá dicas, observando que apesar de ter sido uma vitória importante, não é um divisor de águas na guerra da Ucrânia. A Ucrânia e seus aliados precisam fazer muito mais para repelir as forças invasoras de Putin em 2025. Em seu discurso diário, Zelensky afirma ter tido uma discussão com o ministro da Defesa, o ministro do Interior da Ucrânia e o chefe do Estado-Maior-Geral. Os drones russos ainda ameaçam nossos céus diariamente. Precisamos de respostas tecnológicas mais eficazes para essa questão. Precisamos otimizar o tempo para desenvolver o sistema de defesa aérea. Portanto, a proteção dos céus da Ucrânia é uma clara prioridade, como sempre foi. Contudo, Zelensky sugere que manter vitórias como a de Andriivka é ainda mais desafiador. Aliados da Ucrânia impõem sanções à Rússia. O argumento é simples: Putin mantém as ofensivas porque ainda tem entrada de dinheiro. É isso que os comentários de Zelensky sobre Putin comprar mais tempo para construir realmente significavam. O presidente ucraniano acredita que sanções mais severas reduzirão os recursos russos. Isso reduz a pressão que Putin pode colocar sobre a Ucrânia, o que também forçará a Rússia a voltar à mesa de negociações para um possível acordo de paz. Um teto de $45 por barril de petróleo é melhor do que $60, afirmou Zelensky durante a cúpula Ucrânia-Sudeste da Europa em 11 de junho. Mas a paz verdadeira virá com um teto de $30. Esse nível realmente mudará a mentalidade em Moscou. Para que vitórias ucranianas, como a de Andreevka, realmente importem, a Europa precisa aumentar a pressão econômica sobre Putin. Ainda não se sabe se veremos esse tipo de acompanhamento, mas por hora, a Ucrânia conseguiu frear a semi-ofensiva de verão de Putin. E se conseguir retomar mais aldeias que as forças russas acreditam ter mantido, essa ofensiva pode se transformar em uma batalha de tit for tat, que no final não leva Putin a lugar nenhum. Enquanto isso, Putin enfrenta grandes problemas internos em seu território. A ousada operação Spiderweb da Ucrânia forçou o líder da Rússia a se apressar para esconder sua frota aérea. Descubra o que isso significa e como pode impactar a guerra na Ucrânia em nosso vídeo. Inscreva-se no The Military Show para uma cobertura atualizada sobre os últimos eventos na guerra da Ucrânia. Obrigado por assistir.